Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Mengão, que nesse domingo enfrenta o Corinthians, né, jogando na Neoquímica Arena, domingo às 4 horas da tarde, e obviamente, né, o retrospecto do Flamengo jogando em São Paulo, na casa do Corinthians, é excelente, né, como você pode perceber na tela, nos últimos 10 jogos do Flamengo na Neoquímica Arena, foram 5 vitórias do Flamengo, 3 empates e apenas 2 vitórias do Corinthians, né, então... Se a gente for olhar por último retrospecto, os últimos jogos aí, os últimos 10 especificamente, o Flamengo leva uma larga vantagem diante do Corinthians, né? Alcaraz e Alexandro já foram registrados no BID e podem fazer sim a sua estreia diante do Corinthians, né? Michael e De La Cruz, qual é o tempo que os dois jogadores devem retornar para o Flamengo, né? Lembrando que Michael e De La Cruz sofreram lesões na posterior de coxa, e também vamos falar em quanto tempo os jogadores retornam ao time do Flamengo, né? Que a situação do Flamengo está delicada demais, né? Então é isso aí, deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Vamos lá, vamos falar já sobre Tite, reencontrando o Corinthians na Neoquímica Arena. Corinthians e Flamengo nos últimos 10 jogos no mando corintiano. O Corinthians venceu apenas 2 vezes, 3 empates e 5 vitórias do rubro-negros. O PAC, repito, a gente já vai entrar no assunto Tite, mas vamos começar com o jogo em si, um Corinthians desesperado em relação, e eu acho que não é exagero, concorda? Totalmente. De brasileiro. Totalmente. Se você olha a tabela em setembro, eu só vejo assim o Corinthians como, se não favorito, igual ao Atlético Goianiense em casa. Em breve tem esse duelo. Exato. Tirando isso, você fala, cara, vai ser difícil torcer ponto nessa sequência. Como é que você vê esse jogo? E um Flamengo que tá bem nas Copas, mas não pode desapegar de brasileiro. E tem que cuidar muito da sua parte física, né? Então isso embaralha um pouco o duelo, mas em condições normais, e dá pra dizer isso tranquilamente, o Flamengo vai chegar à Neoquímica Arena como o favorito. O Corinthians é um time que tem dificuldade pra jogar, né? E quando joga, tem dificuldade pra definir. E quando joga e não define, tem dificuldade para defender. Então, assim, o Corinthians não está onde está à toa. O Corinthians é um dos piores times do campeonato desde o princípio. E é um time que está eternamente em formação, contratando sem parar ou tentando contratar sem parar. Sempre tem gente estreando e sempre tem gente saindo. O Campeonato Brasileiro inteiro sempre tem alguém estreando e sempre tem alguém para sair da equipe do Corinthians. É um time em eterna transformação. Gasta muito, contrata muito, empilha jogadores e não consegue formar um time capaz de vencer jogos. Repito, de 24, o Corinthians venceu 4. É improvável que a 5ª vitória venha no domingo. Claro que ela é possível, mas ela é bastante improvável. Agora, o que ficou claro, o que tem ficado claro, e ontem mais uma vez contra o Juventude ficou claro, é que a melhor versão do Corinthians do Ramon Dias joga com 3 zagueiros. Joga sem pontas, joga com os alas e com uma dupla de ataque. Thales e Yuri, Thales e Héctor, Thales e alguém, mas com 3 zagueiros e sem pontas. Romero e Pedro Henrique no banco de reservas. Como é que você imagina a volta do Tite à Neoquímica Arena? Essa é uma questão bastante interessante, porque assim, o corintiano e o Corinthians, eles têm coisa mais importante para se preocupar domingo, Sim. Que é a sobrevivência. O Ramon e o Emiliano, a dupla Ramiliano, como gostam de falar os torcedores, eles tratam o jogo de domingo como uma final. E para o Flamengo é pensando em título, mas para o Corinthians é pensando em sobrevivência. Então existe algo mais importante do que a volta do Tite. Mas, eu, assim, sinceramente, e aí é uma visão particular, eu não quero ensinar torcedor a torcer e nem ser o sommelier da paixão alheia. Como eu vejo o futebol, como eu vejo essas coisas, eu ficaria incomodado de ver o Tite vaiado e xingado na Neoquímica Arena só porque ele não quis voltar para o Corinthians as últimas vezes que isso esteve nas mãos dele para voltar ou não. Até porque ele ter sentimento pelo Corinthians, ele gostar de trabalhar no Corinthians, não é o que deve pautar a carreira dele, e sim decisões profissionais. A gente viu corintianos falando aí com a Duda, e é verdade, o Tite é o maior técnico da história do Corinthians. Eu, sinceramente, acho que é uma maneira muito amarga de viver a vida e de se relacionar com o futebol quando você reencontra o maior alguma coisa do seu time depois de tanto tempo e você se preocupa em xingá-lo só porque ele não está mais lá. Eu acho que é uma visão muito limitada e muito pobre da relação com o futebol. Não é preciso fazer festa se não quiser, porque o Corinthians, repito, tem coisas mais importantes para fazer. Agora,
Sinceramente, espero que o Tite não passe pelo constrangimento de ser vaiado e xingado num lugar onde ele fez tanto. Até porque é um cara que tem um carinho e uma gratidão gigantescos pelo Corinthians. O que não o obriga a ir trabalhar no Corinthians a hora que o Corinthians quer, a hora que o torcedor quer. E é só olhar... Basta ver como estão os dois. É só olhar o que é o Flamengo hoje e o que é o Corinthians hoje. Talvez até o mais corintiano dos corintianos, pensando friamente nesse momento, tomasse outro rumo. Né? Eu concordo 100% com o que você falou, mas eu receio que veremos. Também receio. Não sei se xingamento, uma vaia vai rolar. E eu acho isso triste. Eu também acho, cara. Muito triste e muito pequeno. Eu acho que essa é uma das poucas... Futebol é o que é porque é isso. Mas eu acho que isso a gente tinha que aprender com os americanos como é. Você conhece bem. E acho que existem, dentro do próprio Brasil, existem torcidas e torcidas. E especificamente falando da torcida do Corinthians, em alguns episódios similares, a reação não costuma ser das melhores. Sinceramente, espero que com o Tite seja diferente, que seja pela indiferença, mas não pela vaia, exato. Não pelo xingamento. Exato, também nem acho que precisaria. Perfeito. Poderia, mas não precisaria ter uma homenagem. O momento do Corinthians não está muito para a festa nem para os outros. Perfeito. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Flamengo. A gente tem uma tela que mostra a janela, uma janela parruda e emergencial também, de jogadores machucando, contrato, o que mostra a força financeira que é o Flamengo. O clube contratou 4 jogadores na janela de transferência, Alexandro para lateral esquerda, o Carlos Alcaraz meia, Gonzalo Plata atacante, o Michael atacante já chegou, já fez gol e já machucou. Aqui eu acho que tem duas coisas, esses reforços já chegarem para serem importantes e ao mesmo tempo, Zupac, eles estão substituindo jogadores que voltam. E quando voltar, o que vai ser esse elenco do Flamengo, né? Virou realmente um Transformer ainda mais imponente. Que vai levar um tempo para o elenco inteiro estar à disposição do Tite, né? O próprio Michael, capaz que volte só no mês de outubro. Que coisa, acabou de chegar, fez 2 jogos. Mas isso talvez também é um pouco o preço que o Flamengo é obrigado a pagar e não é uma escolha. E como você bem falou, é uma janela de oportunidade e é uma janela emergencial. Então, na medida em que o cara chega, mal tira o avião do corpo e já tem que jogar, a gente viu o Alcaraz vestindo aí, sendo cumprimentado no aeroporto, ele possivelmente já vai jogar no domingo. Você aumenta a chance de lesão desse cara. É claro que você aumenta, além de você colocar em campo um time sempre desentrosado também. Mas é o que o Flamengo tem que fazer, porque os jogadores estão se machucando. Sorte do Flamengo, que bom para o Flamengo, que o clube tem caixa para fazer contratações desse nível e que esses caras consigam chegar e jogar. O Alcaraz talvez seja titular no final de semana contra o Corinthians, é uma ótima notícia para o Flamengo, a ver como é que vai ser esse encaixe. A volta do Pedro é uma ótima notícia para o Flamengo também. O Alexandro está no bid, é uma janela muito boa de quem tem caixa para fazer e conseguiu tapar os buracos que se abriram de maneira bem competente. Olha só que belíssimo gol, hein? Às vezes eu gosto, esse telão, às vezes eu nada mais bonito que o golaço. Até imagem repetida, muito bom. Vamos lá, O Alexandre e o Alcaraz desembarcaram no Rio para reforçar o elenco do Flamengo. O rubro-negro encara o Corinthians no domingo com um desfalque muito importante. Na volta, o Vene vai fazer o quê? Vai mostrar o anúncio. A gente vai mostrar o anúncio que acabou de acontecer. A sexta começou animada para o torcedor rubro-negro. Com um sorriso no rosto, a nova contratação do Flamengo não escondeu a felicidade de agora vestir o manto. Eu estou muito ansioso, muito feliz, não vejo a hora de poder começar a treinar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. Alexandro será o novo camisa 26. Ex-Juventus, ele chegou ao Rio com uma experiência de fora para colocar em prática no rubro-negro. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Já é conhecido por Felipe Luiz e chega motivado para as disputas. Outra cara nova que já está no Rio é Carlos Alcaraz e que já foi abraçado pela torcida. Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición. Yo me siento muy bien, listo para jugar. O argentino de 21 anos já é a contratação mais cara da história do clube, que pagará 20 milhões de dólares pelo jogador. Até agora, o Flamengo já fechou com 4 atletas para o final da temporada. Ontem, a delegação desembarcou após o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia e já segue com foco na partida contra o Corinthians pelo Brasileirão. Michael e De La Cruz passaram por exames onde foi constatado lesão no músculo posterior da coxa direita. Segundo o clube, eles já iniciaram tratamento. Quem pode pintar novamente é Pedro.
Ele segue se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é o artilheiro do Flamengo em 2024 com 31 gols, sendo 29 em partidas oficiais e mais 2 em amistosos. Gerson também não deve preocupar, apesar de ter se sentido mal quando saiu na partida contra o Bahia. A missão do Flamengo agora é pelo brasileiro para tentar se reaproximar da liderança. E o Flamengo já anunciou, né, oficialmente o Gonzalo Plata. Cadê o anúncio desse jogador? O Vene disse que ele já chegou até o Rio de Janeiro. Cadê o anúncio? Tá aqui, na tela. Olha aí. Não tem vídeo não, é só... é um videozinho sem áudio. Muito bem, tá aí, bem-vindo o Plata. Ô, Vene Casagrande, já tá no Rio de Janeiro? Já está no Rio de Janeiro. Foi ao CT Ninho do Urubu. Essa hora ele deve estar lá no CT Ninho do Urubu, inclusive, conhecendo os novos companheiros, conversando com o Tite. Vem num momento importante, se a gente for parar e analisar, porque, embora a gente não esteja falando sobre o assunto, mas tem atualização sobre o Michael, a lesão do Michael, uma lesão grave. E ele só deve voltar a jogar em outubro. Ou seja, é um jogador que chega para o setor ofensivo depois da chegada de um jogador para suprir a ausência do Cebolinha por conta de uma lesão grave. E aí é uma chegada importante nesse momento, repito. Tem também a situação do De La Cruz, que também é uma lesão grave, vai demorar a voltar aos gramados. O Flamengo sofrendo bastante. É posterior de coxa, né? Ambos posterior de coxa, praticamente a mesma lesão, com a mesma gravidade. Repito, lesões graves que vão demorar a voltar aos gramados e o técnico Tite novamente tendo problemas para arrumar a equipe. Então, são reforços importantes nesse momento, inclusive para a Libertadores, porque tinham 4 reforços nessa janela de transferência. Se o Flamengo fosse fazer as mudanças, e obviamente iria fazer, só poderia fazer 3. Um reforço ia ficar fora. Eu arrisco a dizer que agora esse reforço que vai ficar fora da lista da Libertadores é o Michael, porque se ele vai demorar tanto tempo para voltar, não faz sentido você escrevê-lo. Aí você bota o Gonzalo Plata, o Alexandre e o Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz não, ele quer ser chamado de outro nome, que eu esqueci agora o primeiro nome dele. Carlinhos. Vamos falar Alcaraz para facilitar. Enfim, então o Flamengo vivendo aí a base de muitas lesões, o técnico Tite tendo muitos problemas. Eu não vou ficar aqui criticando o departamento médico, preparação física do Flamengo, seria leviano e maldade da minha parte. Eu não entendo disso, eu só acho que o Flamengo poderia botar um profissional, no caso o Márcio Tanuri, que é o chefe DM, ou até mesmo o preparador físico, o Fábio, para poder explicar essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo. Repito, eu não tenho como chegar aqui e criticar. Quem sou eu para dizer que a preparação física está errada? Quem sou eu? Ainda mais diante de um calendário que é totalmente absurdo. Sim. E a gente sempre fala isso. Eu só acho que a comunicação do Flamengo poderia ajudar nisso. Não para a gente, jornalista, mas para os torcedores mesmo. É muito interessante. É muito interessante. Porque o Tite, por exemplo, a todo momento ele bota um auxiliar ao lado dele na entrevista coletiva. Por que ele não coloca o Fábio ou até mesmo o Márcio Tanuri? Que aí explica e pronto. E acaba com esse, digamos, debate entre os torcedores. Muito bem, eu também acho muito interessante, até porque a gente sabe o que é o futebol para o brasileiro, né, e para o torcedor rubro-negro nesse caso, fica em dúvida de um monte de coisa. Então, às vezes isso vir do próprio clube é muito interessante, até por uma questão de sabedoria, a pessoa entender o que está acontecendo. Daqui a pouco falar do meu fogão, que também tem gente chegando. Então é isso aí, né? O Mengão enfrenta o Corinthians nesse domingo às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena, e o Flamengo aí tem uma lista grande aí, ou de pelo menos meio time aí, teoricamente, né, para esse jogo aí. Então, a gente já sabe praticamente a lista de qual é salteado, mas é sempre bom voltar a tocar, né. Desfalque: Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz e Michael, Cebolinha e Vinha. Vale lembrar que De La Cruz e Michael se machucaram no último jogo, né. E a dúvida é o Pedro, né. O Pedro conseguiu se recuperar teoricamente, mas ainda segue como dúvida se ele pode jogar ou não, né? E o Flamengo acerta a venda do meio-campista Igor Jesus ao time português, né? Isso mesmo. O Igor Jesus irá defender o time português Estrela Amadora. Amadora só tem o nome, né? É um time profissional, mas só tem o nome. Então, o Flamengo deve arrecadar aí na faixa de 12 milhões de reais, né? Por 50% do atleta, né? Então, assina por 4 temporadas com o clube, e o volante viaja nesse sábado, dia 31, para assinar o vínculo com a nova equipe. E Gonzalo Plata, enfim, foi anunciado hoje, nessa sexta-feira, pelo Flamengo, né? E a lesão de Michael e De La Cruz já tem, teoricamente, aqui alguns prazos, né? De quanto tempo eles vão ficar parados. Pode lembrar,
que a lesão deles foram na posterior da coxa. E não deve ficar tanto tempo, pois o problema não é tão grave, obviamente, né? Então aqui, cadê? O atacante, que é o Michael, tem o retorno previsto para 1 mês e meio a 2, de 1 mês e meio a 2. Já o meia De La Cruz não deve ficar tanto tempo assim. Então, teoricamente aqui a situação do De La Cruz, se o Michael é de 1 mês e meio a 2, então De La Cruz dando tanto tempo, então podemos colocar aqui 1 mês, teoricamente. Então, cadê? Por conta da lesão de Michael, o Gonzalo Plata deve ganhar chances rapidamente, já que está praticamente acertado com o Flamengo. Então, é aquilo. Michael de 1 mês a 1 mês e meio, e o De La Cruz aí, teoricamente, 1 mês aí. Então, vamos esperar e espero que a gente consiga se recuperar o mais rápido possível. E agora vamos embora, né? Porque tá difícil. Então, deixe seu like. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal também. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E sim, eu tô confiante em mais uma vitória do Mengão diante do Corinthians, na casa do Corinthians. Acho que o meu placar é 2 a 0, o Mengão vence 2 a 0 e continua o tabu do Corinthians de raramente ganhar do Flamengo jogando na sua casa, né? Então é isso, eu tô com a voz meio rouca, mas acho que tá valendo. Tamo junto, nação, e é nóis aí.